Olá, eu sou o Thales. Esse é o 7º episódio da segunda parte da segunda temporada de Invencível. Ele começa pacificamente com um passeio do Mark e da Amber. Eles foram até a Comic Con. Mark quer ficar de olho em todas as novidades do mundo dos quadrinhos. E já de cara ele fica impressionado, pois tem muitas pessoas fantasiadas como Invencível. Lá dentro do prédio, a Amber não parece estar muito animada, ao contrário do Mark. Enquanto andam, eles conversam e o jovem diz que ela não precisa ficar ali se não estiver gostando, mas ela diz que na verdade quer passar esse tempo com seu namorado e está se divertindo também. Eles então vão ficar em uma longa fila pro Mark poder receber o autógrafo de seu autor favorito, mas por essa a Amber não esperava. Depois de um tempão chega a vez do Mark e ele vai pegar o seu autógrafo. O jovem aproveita para dizer que é muito fã desse autor e pergunta quando a segunda temporada da animação do quadrinho dele vai estrear. O homem começa a dizer que ainda vai demorar mais de um ano, pois animações dão muito trabalho para ser feitas. Eles têm que usar diversos truques para poder acelerar o processo, como por exemplo não mostrar a boca do personagem quando está falando. Outro método é mostrar cenas de longe onde as pessoas estão paradas e a animação não se mexe, mas parece que está mexendo. Mas mesmo com todos esses truques, às vezes os artistas se deixam levar e desenham os personagens completamente diferente. Assim que termina, Mark volta para se encontrar com a Amber e pergunta o que ela quer fazer. A jovem começa a se animar até que o telefone do Mark toca. Era a Eve. Acontece que o Rex fugiu do hospital e foi para uma missão, mesmo ainda estando mal de saúde. Ela, entretanto, não pode ir até lá ajudá-lo, pois está muito ocupada e pede a ajuda do Mark. Sem outra escolha, ele pede a localização do Rex e vai ter que ir até lá ajudá-lo. Amber ficou visivelmente frustrada, mas também não tinha outra escolha e teve que aceitar. Rex estava nessa tal missão e parecia muito nervoso. Suas mãos tremiam, afinal, ele acabou de sair de um evento que quase tirou sua vida. O jovem, entretanto, tenta se recompor e diz que se sobreviveu a um disparo no cérebro, consegue derrotar um vilão. Esse super vilão é um gigantesco polvo. Rex está desesperado, mas junta toda a coragem em seu corpo e decide partir para cima daquele vilão. A criatura é extremamente poderosa e mesmo depois de receber diversos explosivos na cara, ele não parece ter se ferido. O monstro então se apresenta como Octoboss, dizendo que essa poeira que o Rex está utilizando não irá machucá-lo, mas suas palavras são muito estranhas. Ele não fala o idioma do Rex direito e isso faz o super-herói começar a rir. Pelo menos serviu para que ele ficasse menos nervoso e o Rex conseguiu lutar mais livremente. Infelizmente não foi o suficiente e o monstro conseguiu pegá-lo, mas por sorte Rex arremessou um explosivo dentro do objeto letal do monstro e conseguiu fazê-lo soltá-lo. Os dois então continuaram no embate e Rex o acertou com diversas explosões, mas ainda não eram o suficiente. Ele acabou sendo pego pela perna, depois arremessado contra o solo e logo recebeu um pisão daquele monstro. O super-herói estava prestes a perder a vida, até que abruptamente, Invencível apareceu e acertou o monstro com um soco tão forte que o fez atravessar os containers e bater na parede. Invencível então ajuda o Rex a se levantar e o super-herói pede para que o Invencível dê um jeito nos capangas do monstro, enquanto ele mesmo dá um jeito no gigantesco monstro. Invencível não quer deixar que ele faça isso, pois o monstro é muito maior do que ele, mas Rex diz que precisa fazer isso e Invencível o entende. O jovem então tira uma espécie de objeto letal de dentro de sua nova mão robótica e efetua um disparo contra a criatura, derrubando-a de uma vez só. O jovem ficou tão impressionado, dizendo que se soubesse que aquilo era forte daquele jeito, teria usado logo de começo. Depois de resolver os problemas, Rex vai conversar com o Invencível e diz que a situação dos dois tem sido muito complicada. Ele então pergunta como estão indo as coisas com a Amber e Invencível diz que não está indo muito bem. Para tentar ajudá-lo, Rex manda o Invencível escolher um dia para ele passar com a Amber e promete que junto dos Guardiões eles irão cobrir a folga do Invencível. Mark diz que o Cécio não iria permitir que eles fizessem isso, mas o Rex diz que ele não tem outra escolha, afinal, mesmo com tudo o que aconteceu, eles ainda são o maior grupo de super-heróis do planeta. Depois disso, vemos o Rudy tentando ajudar a menina monstro com um treinamento. Ele criou uma espécie de robô para ela controlar virtualmente e assim não precisar se transformar em monstro toda vez que for fazer um simples treinamento. Afinal, toda vez que ela se transforma, sua idade regressa um pouco e Rudy tem medo que logo ela volte a ser apenas um bebê. O jovem quer de qualquer maneira ajudar a consertar a menina monstro, mas ela diz que está amaldiçoada e não quebrada. Ela não precisa de conserto. Logo depois, vemos o Imortal conversando com o Cécio. Ele queria abandonar os Guardiões Globais, mas o homem não iria permitir que isso acontecesse. Ele então insistiu para que o Imortal saísse de férias. Afinal, isso era o que ele precisa, um descanso. Mas vemos que o
imortal está extremamente irritado. Ele está perdendo a paciência muito fácil desde que a Kate perdeu a vida e já não confia mais em si mesmo. Ele então abandona aquele local dizendo que vai para casa. Cecil então chama o Rudy e diz que a partir de agora ele voltou a ser o líder dos Guardiões Globais. Lá na faculdade, o namorado do William estava tendo pesadelos com o Dr. Sinclair. Ele sonhava que o homem ainda estava o cortando e o transformando em um robô. Quando acordou, William estava a seu lado e fez de tudo para acalmá-lo. Porém, o jovem não sabia se tinha mais medo do Dr. Sinclair o cortando o tempo todo ou dos cientistas do governo montando seu corpo de volta. E depois disso, o Donald também quer pedir demissão para o Cecil. Ele diz que não aguenta mais trabalhar sabendo de tudo isso que aconteceu e pergunta pro Cecil por que ele apagou suas memórias. Cecil diz que não foi decisão dele e Donald pergunta de quem foi então. O próprio Cecil o leva até um computador e coloca sua senha de verdade para que ele possa ver os arquivos à vontade e descobrir. Donald então começa a ver esses arquivos e encontra diversas filmagens onde ele perde a vida. O homem fica em choque com tudo isso. Ele já foi destruído e reconstruído diversas vezes. Ao mesmo tempo, Mark foi participar de uma reunião com o reitor da faculdade. Essa reunião era a respeito dos meses que ele ficou longe da faculdade e já estava quase perdendo o semestre. O reitor disse que entendia a sua situação, pois sabia o que aconteceu com seu pai. Perder a vida de um ente querido é algo muito tenebroso e só por causa disso o reitor vai dar uma chance para o Mark provar que realmente quer continuar na faculdade. Ele terá um mês para fazer isso e depois desse tempo, se não conseguir provar, ele será expulso. Vemos que Donald voltou até a sala do Cecil e perguntou se foi ele mesmo quem escolheu ter sua memória apagada. Cecil diz que sim, ninguém deveria carregar tanto trauma assim e Donald achava que isso talvez fosse atrapalhá-lo, por isso pediu para ter suas memórias apagadas. O Donald então pede para que Cecil faça isso mais uma vez e de repente Donald recebe uma ligação do William. Paralelamente, Paul levava Debbie, a mãe do Invencível, para casa e aproveitou para chamá-la para um jantar. Por mais incrível que pareça, a mulher aceitou e assim que entrou em casa, foi recebida pelo Oliver. Sua babá disse que ele aprendeu hoje sobre animais e acontece que o Oliver aprende muito mais rápido do que jovens normais e ela também está achando que Oliver irá ganhar seus poderes muito mais cedo do que o Mark. Depois que ela vai embora, Debbie vai conversar com seu filho e ele diz que não sabe mais o que fazer. Ele é um namorado terrível, mas não pode evitar isso, pois tem que ser um super-herói que salva pessoas ao redor do mundo. Ele então pergunta como foi o começo do namoro de sua mãe com seu pai. Ela diz que acontecia a mesma coisa. Mesmo que tivesse sido muito emocionante, pois namorava um super-herói, ela se sentia sozinha, pois o Omni-Man sempre desaparecia e ficava semanas sem voltar para visitá-la, pois estava salvando o planeta. Ela se sentia muito solitária e quando o Mark nasceu, ela achou que mudaria, mas não era a mesma coisa. Era muito difícil ser mãe sozinha durante semanas. Chegou um ponto que ela nem sabia mais se verdadeiramente estava em um relacionamento, pois sempre estava sozinha. Depois disso, vemos que Donald chegou à faculdade. Acontece que o Rick estava prestes a fazer uma besteira e o Donald conseguiu conversar com ele, dizendo que sabe como ele se sente, pois o próprio Donald também tem parte de seu corpo reconstruído. Ele então mostra seu corpo por baixo da roupa e conta que o governo já o reconstruiu 39 vezes. Esse foi o número de vezes que ele perdeu a vida tentando salvar alguém e agora seu corpo é 98% máquina. Ele pedia para que apagassem sua memória, mas diz que agora não vai mais fazer isso. Ele está se sentindo bem, pois toda vez que perdeu a vida foi para tornar o mundo um lugar melhor. Suas palavras fazem o jovem desistir de fazer aquela bobeira. E vemos que Donald ficou feliz. Após isso, Mark combinou com a Amber de passar um final de semana juntos e sozinhos. Ele até removeu seu comunicador, dizendo que já combinou tudo com os Guardiões Globais. Amber acha que distrair o Invencível pode ser algo terrível para o planeta, mas mesmo assim ela aceita sair com ele, e os dois saem por aí voando ao redor do mundo, se divertindo muito. Mark a leva para ver diversas paisagens diferentes e também comer coisas diferentes ao redor do planeta. Amber está se divertindo muito. Pela primeira vez em muito tempo, eles têm um tempo só deles juntos. Os dois então se sentam para jantar um pouco e planejar suas férias no Havaí. Mark vai pedir um salário pro Cecil para poder pagar por essa viagem, afinal eles teriam que ficar em um hotel. Abruptamente, uma mulher aparece chamando o Mark para conversar e coloca a mão no pescoço da Amber, dizendo que se ele não for, ela irá tirar a vida da jovem ali mesmo. Essa mulher se chama Anissa e é uma Viltrumita. Antes que o Mark possa falar alguma coisa, ela diz que se ele tentar atacá-la, iria remover a cabeça da Amber
Amber antes dele conseguir chegar perto dela. A mulher só quer conversar com ele em um lugar onde possam ficar sozinhos. Mark então pede para ela soltar a Amber e assim que ela subir voando, ele irá segui-la para que eles possam conversar. A mulher concorda com isso, mas se ele não aparecer, ela irá voltar e eliminar a todos, começando pela Amber. A mulher então a solta e sobe voando. Amber começou a chorar desesperadamente. Mark a abraçou, mas disse que tinha que ir. Ele então foi pro dormitório colocar seu uniforme e pegar seu comunicador para chamar o Cecil. Assim que chegou lá em cima, Anissa disse que só queria conversar. Mark, entretanto, veio preparado para a briga, pois ele tem péssimas experiências com Viltrumitas. Anissa fala que ele sabe muito pouco de seu próprio povo. Ao mesmo tempo, Cecil e sua equipe estavam ouvindo a toda a conversa e preparando um plano para combater a Anissa. Ele então avisa ao Mark que vão fazer de tudo que conseguirem fazer e ele precisa enrolar aquela mulher o máximo de tempo que puder. Anissa então fala pro Mark que os Viltrumitas estudaram esse planeta. A civilização humana tem menos de 18% de chance de sobreviver pelos próximos 2 séculos sem a perda de bilhões de vidas. Os poderosos desse mundo destroem seu próprio lar, saqueiam os recursos para si mesmos. Grandes áreas desse planeta logo estarão inabitáveis devido à ganância humana. Mark diz que já sabe disso, e a Anissa responde que mesmo assim ele ainda está ali para defendê-los e deter os Viltrumitas. Mas isso é burrice. Mark deveria deter os próprios humanos. Os Viltrumitas têm a tecnologia para reparar o clima, alimentar os famintos e punir os criminosos. Eles salvarão mais vidas num único ano do que o Mark em mais de 100. Ele está fracassando com esse planeta e não enxerga isso. Mark parece que ignora tudo que ela falou e diz que pelo menos ele não tira a vida de ninguém. Mas a Anissa fala que ele deixa milhares de pessoas perderem a vida todos os dias, resistindo ao domínio dos Viltrumitas. Ou será que essas vidas humanas não importam para o Invencível? Lá no laboratório, Donald dizia para o Cecil que as simulações dão ao Mark menos de 18% de chances de vitória. Cecil então entra em contato com um de seus cientistas para perguntar quantos soldados estão prontos para o combate agora, e descobrimos que esse cientista é o Sinclair. Ele entretanto diz que nenhum está pronto para a ação ainda. Cecil então desliga aquela ligação e uma de suas agentes avisa que os satélites detectaram a presença de um kaiju colossal. Ele está atacando um gigantesco navio de passageiros. Anissa ainda estava conversando com o Mark, dizendo que Viltrumitas não eliminam pessoas para se divertirem. Além disso, seres humanos sem vida não trazem nenhum tipo de benefício. Cecil então manda o Mark testar se isso que ela está dizendo é verdade. Ele avisa do navio que está prestes a ser devorado por um kaiju e diz pro Mark falar que precisa ir lá salvar esse navio e chamar a Anissa para ajudá-lo. Mark então faz isso e diz que se a Anissa está falando a verdade, ela não irá tentar pará-lo. A mulher então diz que vai acompanhá-lo para ver se ele é tão forte quanto seu pai. Os dois vão até lá e veem o gigantesco monstro atacando o navio. Invencível parte para cima dele e com algumas pancadas consegue fazê-lo soltar o navio, mas não é o suficiente. Logo a criatura volta a atacar aquele gigantesco navio e Mark não conseguia tirar a vida dela. Anissa observava tudo isso, mas desapontada com a força do Mark, ela perdeu a paciência. A mulher então simplesmente atravessou o gigantesco monstro de encontrão e sua velocidade foi tão grande que o sangue da criatura saiu de seu corpo simplesmente quando ela freou. Mark ficou em choque. Anissa diz que seres humanos estavam perdendo a vida e por isso ela agiu. Quando o Império Viltrumita tomar conta do planeta, esse tipo de coisa não vai mais acontecer. O navio então começou a afundar e Mark teve que carregá-lo até uma ilha 3 km de distância. Ao chegar lá, Mark agradece pela ajuda e Anissa fala de nada para ele e para todos que estão ouvindo em seu comunicador. A mulher então fala que vê que o Mark gosta muito desse planeta e isso deve ajudar na sua decisão. Todos esses humanos teriam perdido a vida se ela não estivesse ali. Invencível tem que ser o Viltrumita que ele precisa ser, tem que se tornar o filho de seu pai. Mas ele diz que não. Ele não é um Viltrumita. Mesmo que a humanidade não seja perfeita, eles ainda precisam decidir as coisas por si próprios. Suas palavras irritam a Anissa e diz que mesmo com toda a argumentação e lógica e vidas salvas, ele ainda não consegue ver a verdade. Mark então se coloca em pose de batalha e diz que ela deveria ir embora. Cecil o avisa pelo comunicador que ela é muito mais forte do que ele, mas é tarde demais. A mulher decidiu dar uma lição nele e partiu para cima do Invencível. Seus movimentos são tão rápidos que ele nem consegue acompanhá-los. Com uma pancada, ela manda pro alto da atmosfera e já aparece atrás dele para acertá-lo mais uma vez, o mandando pro oceano. Mark usa essa oportunidade para ir por baixo da água
e tentar acertá-la pelas costas, mas seu golpe nem ao menos consegue feri-la. A mulher desvia de todos os outros ataques com facilidade e acerta o Mark com mais um socão que o faz atravessar o navio. Donald avisa a Cecil que os guardiões estão a caminho, mas irão demorar 22 minutos para chegar lá. O homem então fala que seria como lançar crianças aos leões. Quais são as outras opções? E Donald diz que apenas um submarino nuclear e 20 combatentes. Mas eles dificilmente conseguiriam acertá-la, pois ela se move rápido demais, até mais rápido que o Omni-Man. Cecil está desesperado, pois se uma única Viltrumita sozinha os torna inúteis, imagine todo o Império. Donald então diz que eles têm uma outra opção. Mark estava entrando no cacete, mas mesmo assim ainda não queria obedecer a Anissa e aceitar dominar o planeta Terra. Cecil fala com ele pelo comunicador e manda o jovem dizer que aceita dominar o planeta, tudo para poder comprar tempo para que ela fosse embora. Mas Mark não faz isso e ela continua descendo o cacete nele. Mark não tem a menor chance. Anissa o leva lá para cima e volta em alta velocidade, pisando nele contra o solo. Cecil quer que ele admita que vai dominar o planeta, mas Mark não faz isso e manda a Anissa eliminá-lo ou aceitar que precisa dele e não vai fazer isso. A mulher está prestes a tirar sua vida e ele até mesmo desmaia, mas ela desiste dizendo que tirar a vida dele não é sua tarefa, porém logo outro irá chegar para fazer isso. E se Mark ainda não tiver aceitado seu destino, todo o planeta irá sofrer. Anissa então vai embora do planeta Terra. Cecil então foi até onde o Mark está e disse que ficou muito orgulhoso dele. Mark então admite que não poderia ter detido ela se ela quisesse eliminar a todos os seres humanos, mas o Cecil fala que eles vão dar um jeito nisso. Só que as noites de folga que o Mark pediu não poderão mais acontecer. O jovem então voltou para conversar com a Amber e os dois decidiram que seria melhor terminar o relacionamento. Invencível então vai embora. Enquanto estava sozinho, ele recebeu uma ligação de sua mãe, mas assim que atendeu, quem falou no celular foi Angstrom Levi. Ele estava na casa do Mark fazendo sua mãe e seu irmão como reféns. Depois disso, vemos que Anissa voltou até a nave do general para dizer para ele que o Mark se recusa a cooperar. A humanidade o estragou como estragou seu pai. De repente, os alarmes da nave começam a tocar. Eles passaram pelo Allen, o alienígena. Anissa foi até lá para descer o cacete nele e o acertou com um belo socão. Mas Allen ficou em choque, pois aquele soco não doeu nada. Ele então partiu para cima dela e com um soco simples a fez sangrar. Mesmo sem nunca ter visto um Unopiano tão poderoso, ela continuou partindo para cima dele. Allen começou a desviar e ficou implicando com ela para fazê-la se irritar cada vez mais. Isso fez a mulher acertá-lo com um golpe que o fez desmaiar e ela o arrastou para a nave. Porém, tudo isso era fingimento do Allen. Obrigado por assistir, até o próximo!